Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Nós vamos ler um texto que está no capítulo 17 do Evangelho de Jesus, escrito por João. João, capítulo de número 17. A partir do versículo de número 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles assim sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que neles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, neste momento nós oramos, pedindo mais uma vez a Tua direção, a Tua complacência, a Tua misericórdia para conosco, pois nós precisamos ouvir sempre a Tua voz e nos alimentarmos sempre da Tua palavra, dia após dia. Fala aos nossos corações, Senhor, que nós possamos nos encher da Tua palavra, nos alimentarmos dela e sairmos daqui saciados para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. João nos conta que Jesus orou por todos os seus discípulos e que a sua oração, ela foi uma oração transcendente, porque ela não se restringiu àquele círculo de discípulos que estavam em seu entorno, ao seu redor, mas ela se direcionou ou se dirigiu, apontou para um tempo ainda não chegado, para o futuro. Portanto, esta oração, ela foi uma oração transcendente, que transcendeu o tempo, o momento, a hora em que Jesus a fazia. Jesus deixou muito claro, irmãos, para todos nós que lemos esse texto, com um pouco mais de esmero, com um pouco mais de cuidado, que a expectativa de Jesus a respeito da sua igreja, ou ainda o que Jesus esperava da sua igreja, era uma igreja dinâmica e, em segundo lugar, que esse dinamismo fosse o motivo pelo qual essa igreja viesse a crescer e que esse crescimento salutar, saudável, perdurasse ao longo dos tempos. E Jesus viu tudo isso não olhando para a igreja no futuro, mas ele viu tudo isso quando ele olhava para os seus discípulos. Então é interessante nós pensarmos sobre isso, que quando Jesus, nesta oração, a princípio pelos discípulos, olhou para o rosto de Pedro, ele não viu Pedro, mas ele viu o Pentecostes de Pedro pregando e milhares de pessoas se convertendo. É interessante nós pensarmos que quando ele olhou para o rosto de João, o que ele viu? Ele viu a igreja de Éfeso e ele viu a constituição de todas as igrejas que iriam existir na Ásia Menor. É interessante nós pensarmos que quando Jesus fez esta oração e lá estava Judas, certamente Jesus viu o vácuo que iria ficar, o vazio que iria ficar pela ausência de Judas, o traidor. Mas Jesus viu muito mais do que isso. Quando ele olha para Judas, com certeza ele pensa, Jesus sabe que viria um outro chamado, a princípio de Saulo, posteriormente conhecido pela igreja como Paulo, e que esse ocuparia esse espaço vazio, deixado por um discípulo. E então, na figura dessa pessoa, Jesus transcende e vê as igrejas que são estabelecidas na Europa. É interessante a gente olhar sobre esse prisma.
e vê que a oração de Jesus transcendeu, não porque Jesus está orando pelos discípulos e depois orando por aqueles que o Pai ainda haveria de lhe dar. Não é esse o caso. O fato é que Jesus está sim orando pelos seus discípulos, mas olhando para os seus discípulos, Jesus consegue visualizar e transcender, e ele enxerga já a sua igreja representada naqueles homens que estavam ali. E tomado por essa representatividade desses apóstolos que ali estão, então a oração de Jesus, ela muda de direção e ela deixa de ser uma oração local pelos seus discípulos e ela transcende, e ela se torna uma oração por aqueles que ainda haveriam de vir. Então, meus amados irmãos, esta é uma oração que cruzou gerações. Essa é uma oração que atravessou os séculos. Essa é uma oração que não é feita apenas por cada um dos discípulos originais aqui, mas é uma oração feita por Jesus, que vê nos seus discípulos, já como existente, a igreja que vai crer na palavra daqueles que são os discípulos originais dele. Agora, o que nos chama a atenção aqui, e eu gostaria de falar isso para os irmãos, é que Jesus orou apenas por uma coisa. E se vocês prestaram atenção, e obviamente vocês prestaram, vocês viram que de tudo que Jesus poderia ter orado, de todas as orações que Jesus poderia ter feito, de tudo que Jesus poderia ter pedido, de tudo que Jesus poderia ter imaginado sobre as necessidades dos seus discípulos e da igreja vindoura, de tudo que o Senhor poderia ter apresentado e exposto nessa oração, Jesus focou em um detalhe: ele orou pela unidade da igreja. Vocês perceberam quantas vezes o texto fala que eles sejam um, como eu sou um em ti, e tu és um em mim, e que eles sejam um, e que eles sejam um, e que eles sejam um? Então não seria nenhum equívoco da minha parte, fazendo uma exegese rápida aqui, dessa pequena perícope aqui desse texto, dizer para vocês que certamente Jesus orou pela unidade dos crentes. Agora a pergunta é, por que ele fez esta oração tão objetiva pela unidade? E o texto vai nos responder, o texto vai nos deixar claro, o texto vai nos deixar isso muito explícito, quando nós percebemos que Jesus entendia que, orando pela unidade desta igreja, uma igreja unida, seria esta igreja capaz então de impactar o mundo. Ao passo que uma igreja desunida não conseguiria gerar nenhum impacto. Então, de tudo que Jesus considerou necessário para que uma igreja fosse triunfante, avançasse e pudesse levar o evangelho com êxito para a salvação de almas, de tudo que ele poderia ter pedido nesta oração, focado nesta oração, apresentado ao Pai, ele focou naquilo que ele considerava essencial. Ele disse: união. Ele diz: vocês precisam estar unidos. Porque se vocês não forem um, como eu e o Pai o somos, vocês não terão nenhum êxito dentro do propósito da igreja. E aí fica uma reflexão para nós. Como uma igreja que não apresenta o fruto dessa oração de Jesus pode impactar o mundo? E é sobre isso que eu quero ir falando aqui rapidamente aqui aos irmãos. Então, meus amados, Jesus orou para que a unidade desta igreja, para que a união vista, percebida, notada nesses cristãos, tivesse um impacto tal naquele mundo, naquela sociedade, naquelas pessoas, que então essas pessoas, ao olharem para esta união, elas acreditassem que o Pai havia enviado o Filho. Isso é uma coisa interessante de nós pensarmos aqui, porque quando nós olhamos aqui para esse texto, ele diz assim: eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Então o mundo não pode conhecer que Jesus é enviado do Pai, que ele é o Messias e é o Salvador, se não observar unidade na igreja. Esse é o ponto. E não sou eu que estou dizendo, é a oração transcendente de Jesus.
E é claro que Jesus tinha que orar pela unidade da igreja, e é claro que quando ele olhou para os discípulos, eu estou dizendo aqui para vocês que quando ele olha para Pedro, ele transcende, a visão dele enxerga os frutos que Pedro vai dar. Quando ele olha para João, quando ele olha até para o próprio Judas, que vai deixar um vazio, que vai deixar ali um vácuo, ele já vê a chegada de Paulo, que vai ser um plantador de igreja, um doutrinador de igrejas. Então, na representatividade dos discípulos, Jesus já vislumbrou e ele já vê tudo isso. É por isso que ele diz: eu não oro somente por estes, mas nestes eu já consigo ver aquilo que o Senhor ainda vai me dar, Pai. Aleluia. Então, olhe comigo para essa passagem com carinho e veja que Jesus viu você quando ele olhava para os discípulos naquele dia. Aleluia. Se você olhar com carinho para essa oração, você vai perceber que Jesus estava olhando para Pedro, estava olhando para Tiago, estava olhando para Judas, estava olhando para João, estava olhando para os discípulos, mas ele estava vendo você que está aqui nessa noite. Porque você é a igreja. Jesus não estava vendo templos, Jesus não estava vendo construções, faraós, não. Jesus estava vendo pessoas, gente, humanidade. Você foi visto nos discípulos nesta oração. E indiretamente, quando Jesus te viu nos discípulos, ele orou por eles, imediatamente Jesus mudou a direção. E vendo a igreja que viria nesses discípulos, então a sua oração transcende, avança, rompe aquela dimensão temporal, aquele espaço, aquele tempo, aquele ano, aquela época. E essa oração vai se estendendo, atravessando os séculos dos séculos, e chega hoje para a minha vida e para a sua vida, que estamos aqui. Então o fato é esse: Jesus orou por mim e por você naquela noite, antes da cruz, orando pelos discípulos, olhando para os discípulos e vendo nos discípulos nós que estamos aqui. E orou por aquilo que ele considerou essencial, orou por aquilo que ele considerou indispensável, orou por aquilo que ele considerou que não poderia faltar, orou por aquilo que ele considerou que seria a força magnética, que seria a razão principal pela qual as pessoas seriam atraídas. Orou por aquilo que ele considerou que caracterizaria que ele era o Filho de Deus enviado. E o que foi que ele objetivou então nessa oração? Unidade. União. Meus irmãos, eu aprendi há muito tempo que nós não fomos chamados para uniformidade, mas nós fomos chamados para unidade. Não é? A igreja não é uniforme. Se você observar, você vai ver que as pessoas todos têm suas características peculiares, físicas, seu estereótipo, seu fenótipo. Cada um tem a sua característica, cada um veste uma roupa diferente do outro, né? A cor da pele é diferente, o cabelo, o jeito de falar, o tom da voz. Então nós não somos uma uniformidade, há uma diversidade na igreja. Mas todavia nós devemos ser uma unidade como igreja. Por quê, pastor? Porque se não for assim, Jesus disse que o mundo não vai enxergar que ele foi enviado através deste veículo chamado igreja. Então este é o primeiro ponto. Quando nós lemos aqui João 17, nós percebemos que Jesus ora pela unidade da sua igreja. Ele poderia ter orado por tantas outras coisas, ele estava nos momentos finais antes da sua prisão, não é? Ele poderia ter orado ao Pai e pedido tantas coisas aqui, havia tantas possibilidades, havia tantas orações que poderiam ter sido feitas aqui por ele. Ele está num momento difícil, está num momento terrível, ele está na iminência de enfrentar a cruz, não é? Ele poderia ter orado, pedido tantas coisas, ele poderia ter orado e pedido para o Pai, por exemplo, que os discípulos o apoiassem. Ele podia ter dito: Pai, eu oro para que eles me apoiem nesse momento difícil que eu estou enfrentando. Eu oro para que eles fiquem do meu lado. Pai, não deixa que eles me abandonem. Pai, não deixa que eles me esqueçam. Não deixa que eles fujam. Eu oro para que eles fiquem perto de mim, para que eles me ajudem a passar por esse momento difícil, que eles me ajudem a beber este cálice.
Ele poderia ter orado e dito: Pai, eu oro para que eles nunca se esqueçam de nenhuma palavra que eu falei para eles. Eu oro para que eles se lembrem de cada palavra, de cada ensinamento, de cada mensagem, de cada coisa que eu disse para eles. Ele poderia ter dito: Pai, eu oro por eles para que o Senhor faça deles aqui, olha, grandes pregadores, grandes mestres, grandes ensinadores, grandes doutores da Tua palavra. Eu oro para que quando eles abram a boca as pessoas fiquem impressionadas e as pessoas reconheçam que eu estive com eles, que eles aprenderam de mim. Pai, eu oro para que depois que eu passar pela cruz, por tudo que tem que acontecer comigo, que o Senhor não deixe o meu nome cair no esquecimento, que tudo que eu estou fazendo aqui vale a pena. Pai, que as pessoas continuem se lembrando de mim, não me deixe cair no ostracismo. Mas o que foi que ele pediu? De verdade? O que foi que dominou o pensamento de Jesus nesses últimos momentos? O que foi que tomou conta da mente de Jesus nessa oração final? Jesus é norteado por um único grande pensamento. E este não é grande no sentido de tamanho, mas é grande no sentido de importância. Ele ora dizendo que eles sejam unidos. Irmãos, eu repito, Jesus sabia que a igreja que ia ser deixada aqui na terra nunca, eu repito, nunca poderia causar impacto algum. Impacto nenhum causaria essa igreja, impacto desejado pelo Senhor, inclusive, mas essa igreja jamais causaria esse impacto que Jesus desejava, a menos, presta atenção, e aqui tem um detalhe importante, que espiritualmente o mundo observasse unidade naquela igreja. Por que eu estou dizendo espiritualmente? Porque não se trata de união carnal, e isso muda totalmente a história. Porque não se trata de uma união dentro dos padrões da sociedade. Eu quero que você perceba isso. A oração de Jesus é por uma união singular. O espectro dessa união é único. Porque a oração de Jesus é: Pai, que eles sejam um como eu e Ti somos um. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Faz sentido isso para você ou não? Jesus não está orando por qualquer tipo de união. Jesus não está orando por um ajuntamento. Jesus não está orando dizendo: Pai, que eles gostem de sentar todos juntos e tomar café, comer bolacha e dar risada. Ele não está orando dizendo: Pai, eu espero que todos eles se reúnam no final de semana, que eles façam um churrasco e contem piadas e falem coisas interessantes e agradáveis uns para os outros. Não, ele está falando da união que ele tem com o Pai. Por isso que eu estou dizendo, e eu vou repetir aqui, Jesus sabia que a menos que esta igreja, causasse um impacto espiritual através da sua união, ou seja, que o mundo visse uma união espiritual nesta igreja, Jesus sabia que essa igreja não causaria impacto nenhum. Portanto, meus irmãos, nós podemos dizer algo aqui, afirmar categoricamente que o que existe de mais danoso hoje para uma igreja é a desunião. E que essa desunião é o que torna essa igreja mais contraproducente. E que o grande desafio, o grande mal que nós estamos enfrentando é a dificuldade de existir uma unidade espiritual, eu estou dizendo. Porque se você marcar um churrasco, meu amigo, e chamar os crentes, todo mundo aparece. E aí todo mundo tira a foto e põe lá hashtag Igreja Unida. Igreja Unida, uma ova, irmão. Jesus está dizendo que vocês têm uma união que eu e o Pai temos, que vocês sejam um, assim como eu sou um com Ele e Ele é um comigo. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você, que o padrão é outro? Por isso, queridos, essa desunião é o que mais tem impedido a igreja de se tornar uma igreja produtiva, de avançar, de crescer. Estão aí as divisões têm servido somente a um Senhor, e não é o Senhor com S maiúsculo. Essas divisões que estão aí têm servido apenas a um único propósito, de um Senhor com S minúsculo, que é o Deus deste século, que é o diabo,
que através das divisões, dessas igrejolas, de tudo isso que anda acontecendo, tem conseguido mostrar para o mundo o quê? Que a igreja é apenas mais uma organização, como tantas outras desunidas que existem por aí. Portanto, a desunião, as divisões, essas brigas, esses desentendimentos entre igrejas, só estão servindo a um único propósito, e não é o propósito de Deus, é o propósito do diabo. Porque com isso ele consegue mostrar para o mundo e dizer, olha aí, quem disse que isso aí é uma igreja? Isso aí é mais uma organização, como tantas outras que existem por aí, que brigam entre si. Irmãos, esta oração de Jesus é muito importante para nós. Esta união proposta aqui pelo Senhor, essa união espiritual, ela tem que ser levada a sério. Ela merece ser tratada com seriedade. Sim ou não? Eu já disse para vocês, se nós olhamos aqui, nós vemos Jesus orando pelo grupo de discípulos, e nos discípulos, Jesus enxerga a sua igreja. E se tem uma coisa que você encontra nos discípulos, se tem uma coisa que você vai encontrar aqui nos discípulos, são as tensões criadas entre eles mesmos. Então isso existe na igreja, é óbvio. Tiago e João, por exemplo, tinham pedido para sentar um à direita e outro à esquerda, e isso causou uma crise ali de ciúmes, né? Causou um problema entre os discípulos. Um pouco mais cedo tinha acontecido, antes dessa oração, tinha acontecido uma discussão. Qual era o objetivo da discussão? Descobrir quem era o maior. Depois você olhava de um lado, tinha um ali que se chamava Mateus, que tinha sido Levi, publicano, que se vendeu para Roma. Aí você olhava do outro lado, tinha Pedro, Zelote, que queria matar gente como Mateus. E um estava sentado de um lado da mesa e o outro estava sentado do outro. Mas estas diferenças não impediram que eles fossem discípulos, porque eles não estavam ali em torno de nenhuma outra pessoa, senão em torno de Jesus. Por isso, aleluia, glória a Deus mesmo. Por isso Jesus já deixou claro, Jesus já deu a dica, que eles sejam um em mim. Ele é o elo perfeito. Ele harmoniza tudo, ele torna tudo possível, inclusive que um Levi sente na mesa junto com um Pedro. Então, meus amados, é claro que não é de se admirar que o Senhor tenha orado por unidade da igreja, e nós já vamos caminhando aqui para o encerramento. Mas Jesus vai muito além destes 11, ele ora pelas gerações vindouras, como eu disse, ele ora pelos crentes que ele vê nos seus discípulos, ele ora e pede ao Pai então que lhes dê essa unidade, ele ora e diz ao Pai, Pai, dê a eles esta unidade, lhes conceda essa unidade. Então percebam, por que é espiritual? Vou fazer uma pequena exegese aqui, porque não é união conquistada, é união dada. Ele disse, Pai, dê para eles. Se fosse, Pai, que eles conquistem uma união, que eles consigam ser unidos, que eles tenham algumas atitudes que gerem maior proximidade entre eles, não seria união espiritual, porque aí seria uma união, estritamente falando, gerada pelos discípulos. Mas a questão é que Jesus pediu ao Pai que desse a eles a mesma união que ele e o Pai e ele possuíam. Então esta é uma união dada, não é uma união alcançada. Ele disse, Pai, conceda a eles esta unidade que nós temos. Dê para eles, eu estou pedindo. Esta é uma união específica, não é qualquer união. Ele não está dizendo, dê para eles a união que os fariseus têm. Ele não está dizendo, dê para eles a união dos essênios. Compreende isso? Ele não está dizendo para eles, Senhor, Pai, dê para eles a união que as pessoas têm aqui nessa aldeia. Ele está dizendo para ele, Pai, dê para eles essa unidade, essa união que eu e o Senhor temos. E essa tem que ser dada só pelo Espírito Santo, irmão. Essa tem que ser gerada em nós pelo Espírito Santo de Deus. Não pode ser fabricada pelo homem. Então é por isso que eu brinquei e disse para vocês, essa união ela tem que ser gerada pelo Espírito de Deus. Não é a união que vem do churrasco, das comidas, das festas, das brincadeiras,
do divertimento. Não, tudo isso pode gerar ali uma proximidade, pode gerar uma aproximação, pode gerar um diálogo. Tudo isso é muito bonito, maravilhoso, mas Jesus está orando por uma união específica. Aquela que o Pai Ele tem, e esta somente o Espírito Santo pode dar para a igreja. Então nós temos que orar e pedir ao Pai que nos dê essa união. Sim ou não? Porque o padrão desta união, dessa unidade dos crentes é diferente de qualquer outro padrão de unidade que existe na terra. Esse é o ponto. Não existe nenhuma unidade, humanamente falando, olhando para o globo terrestre, nenhuma outra instituição poderá ter essa unidade que Jesus está pedindo para nós. Ele está pedindo uma unidade que Ele e o Pai Ele tem. Então Jesus está orando, ele não está dizendo assim, Pai, dê para eles uma união como tem os partidos políticos em época de eleição. Não, ele está dizendo, Pai, dê para eles uma união que tem os clubes de futebol quando chega o tempo do Campeonato Brasileiro. Não, ele está dizendo, Pai, dê para eles uma união como tem nas escolas de samba, quando todo mundo se une na época do carnaval. Não, isso qualquer organização humana, e ela possui, ela tem, é uma união sentimental, afetuosa, circunstancial. Não é isso. O padrão da unidade da igreja é Cristo um no Pai, e o Pai em Cristo, e eles em nós. Por isso, meus amados, é que Jesus faz dele o centro dessa união. Por isso que quando ele faz essa oração, Jesus ora para que eles estejam, ele diz, em nós, Pai. Pois ele é a fonte dessa unidade. Queridos, vamos encerrar. Então Jesus sabia que uma igreja que não tivesse união, uma igreja que não tivesse essa unidade, essa característica, pouca coisa poderia fazer neste mundo. Pouquíssimas coisas ela conseguiria fazer no âmbito espiritual, mas para impactar de verdade uma sociedade, um mundo, ele diz, as pessoas precisam olhar e precisam ver uma igreja unida, unificada. Quando as pessoas olham para a igreja e veem isso, ele disse, bom, então elas vão passar a acreditar em Deus e vão passar a acreditar que o Pai enviou o Filho e passarão a acreditar então no Filho. Eu humildemente aqui, na minha humilde opinião, meus irmãos, eu considero que Jesus teve o seu pensamento e essa oração norteada nesse sentido, porque não adianta absolutamente nada uma igreja que tenha de tudo, do bom e do melhor, do mais sofisticado, do que existe de mais moderno. Não adianta uma igreja cheia de mestres, cheia de doutores. Ela não vai impactar o mundo, segundo a oração do Senhor Jesus, a não ser que as pessoas olhem para esta igreja e enxerguem nela uma união espiritual. Lembre-se, união espiritual. Gerada, concedida, outorgada, não fabricada. Infelizmente é o que nós estamos vendo hoje em dia, uma união fabricada, uma união de viés humano, e essa não vai convencer o mundo da divindade de Cristo. Portanto, meus irmãos, eu encerro aqui dizendo que é muito importante nós considerarmos esta oração do Senhor. O mundo não vai ficar impressionado com os pregadores. O mundo não vai ficar impressionado com grandes cantores. Pode até fazer uma cócega, mas não vai ser o suficiente. O mundo não vai ficar impactado com o tamanho de igreja, com o tamanho de templo. Não tem nenhum programa, não tem nenhum slogan, não tem campanha em rede social, não tem nada que você crie falando nesse âmbito que vai impactar as pessoas. Só uma coisa, a visão de uma igreja unificada, unida em Cristo. Aleluia. É isto que vai obrigar as pessoas a acreditarem no Pai e no Filho, através da ação do Espírito Santo. Essa é a única coisa que vai levar as pessoas a acreditarem uma unidade. Sabe por quê, irmãos? Eu encerro aqui dizendo uma coisa para você. Porque nós estamos vivendo num mundo... Quem já percebeu que nós estamos vivendo num mundo de uma desunião absurda? Quem já percebeu isso? As famílias estão desunidas, os casais estão desunidos, está tudo polarizado, um está para lá, outro está para cá, as pessoas estão se tornando inimigas. Então, o comum dentro da nossa sociedade é a desunião, correto?
Se você olha para um clube de futebol, se você olha para uma prefeitura, se você olha para o Estado, se você olha para tudo, enfim, é uma dificuldade você ver há uma desunião generalizada. Então, quando as pessoas olham para uma igreja e elas percebem uma unidade ali, e elas veem uma igreja realmente unida, elas dizem, não pode ser, isso aí realmente só pode ser Deus. No tempo que nós estamos vivendo, na atual conjuntura dos fatos, numa época tão politizada, onde todo mundo está dividido, um está para um lado, o outro está para o outro, e uma briga constante, um povo, uma comunidade, um ajuntamento de pessoas unidas, que se amam, que se respeitam, que não falam mal um dos outros, que tem carinho, que tem, enfim, respeito entre si, isso só pode ser coisa de Deus, isso não é coisa de homem, porque essa união não existe nesse mundo. E é assim que a igreja prova, por A mais B, que ela tem uma união dada, concedida, sobrenatural e não humana. Portanto, meus amados irmãos, eu encerro dizendo isso para vocês, né? O impacto que nós queremos gerar como igreja, talvez nós estamos pensando sobre um aspecto errado. Nós não vamos gerar esse impacto com coisas físicas, nós não vamos gerar esse impacto com marketing, nós não vamos gerar esse impacto com propaganda, com campanha no Instagram. Pode usar, fazer tudo isso, é muito bom, tudo isso é produtivo, mas a verdade é que Jesus orou e disse, Pai, para que eles creiam que Tu me enviaste, eles precisam ser um, assim como eu e Ti somos um. Que Deus abençoe a igreja.